Olá, bem-vindos! Hoje estarei fazendo uma comparação de barato versus caro com os lápis de cor. Estarei fazendo um versus entre os lápis de cor Wina para o lápis mais barato e os lápis da Super Soft da Faber-Castell para os mais caros. Para o lápis de cor barato, escolhi a marca de lápis Wina. Paguei nessa caixinha de 36 lápis de cores em torno de R$25. Para a comparação dos lápis de hoje, escolhi uma referência do Wolverine para colorir. Aqui estou começando a pintura com os lápis de cor da Wina. Os lápis da Wina são lápis de madeira, com o corpo redondo, com um acabamento bem simples. Assim que coloquei o lápis no papel, me surpreendi bastante. Os lápis de cor Wina são lápis muito bem pigmentados e com algumas cores bem vibrantes. Esses lápis se assemelham muito aos ecolápis da Faber-Castell com uma leve qualidade um pouco inferior. O lápis de cor preto me agradou bastante. O lápis é realmente preto e não um tipo de cinza como acontece com várias marcas baratas. Para a pintura do desenho, comecei fazendo várias camadas de lápis de cor bem fraquinhas, misturando as cores utilizando os lápis bem apontados. Esses lápis me agradaram bastante. Apesar de um lápis barato, consegui fazer camadas de lápis e misturar muito bem as cores sem apresentar dificuldade, o que deixa um ponto super positivo para esse lápis. Para essa parte da pintura, utilizei os lápis marrom, canela, ocre laranja, amarelo escuro e amarelo claro. Comecei utilizando o lápis marrom como o lápis mais escuro, fazendo a sombra do desenho. Fazendo uma camada com o lápis bem fraquinho, e venho com as outras cores fazendo outras camadas por cima, misturando as cores, sempre seguindo a referência para colorir. É sempre bem importante ter bastante paciência quando se for pintar. Querer apressar a pintura só vai fazer com que seu desenho não fique com o resultado desejado e com uma pintura mal feita. Portanto, sempre que for pintar, relaxe e se mantenha calmo. De pouquinho em pouquinho seu desenho vai saindo e você vai ver no final que compensou muito o tempo que você gastou em cada detalhe. Para essa parte venho colorindo fazendo um degradê com os lápis de cor, sempre pintando em movimentos circulares e com a ponta bem afiada. Eu realmente achei muito bonito o resultado do degradê. Os lápis se misturam muito bem, deixando a mistura bem uniforme, trazendo um acabamento bem bonito para o desenho. Por ser um lápis de cor mais barato, a qualidade da madeira de alguns lápis pode às vezes não ser muito boa, e de vez em quando pode acontecer de as pontas quebrarem um pouco a mais que o normal. Então é sempre bom ter um apontador um pouco mais caro com uma melhor qualidade para apontar esses lápis com a madeira mais fraquinha. Para que assim você consiga apontar melhor os lápis, fazendo com que eles consigam apresentar melhor durabilidade, fazendo com que os lápis não quebrem tanto. Para colorir essa parte de baixo da luva, utilizei o lápis preto para ir determinando as partes escuras, fazendo uma primeira camada, e depois vim alternando entre o lápis preto e azul, fazendo várias camadas, até essas duas cores se misturarem, formando o tom que desejo fazer igual ao que vejo na referência que estou seguindo. Para colorir a parte de cima da luva do Wolverine, venho fazendo um degradê entre os lápis preto, cinza, azul escuro, azul claro e por fim usando o lápis branco fazendo os efeitos de luz.
Por mais que sejam lápis baratos, fazer a mistura de cores com esses lápis durante todo o desenho foi muito legal. Conseguir fazer uma pintura bonita com lápis simples, assim fez eu sentir uma sensação muito boa. Dessa forma, eu sempre reforço, se você não tem condição de comprar um lápis de cor mais caro, não quer dizer que você não possa desenhar e colorir belas ilustrações. Para fazer o efeito de metal das garras do Wolverine, comecei usando o lápis preto fazendo a parte mais escura, e depois venho com o lápis cinza, e uso o lápis branco para misturar as cores e fazer os efeitos de brilho do metal, e por fim utilizo a borracha elétrica para fazer alguns detalhes. Iniciar seus trabalhos com lápis mais baratos é um ótimo meio de começar. Assim você vai aprendendo as técnicas de pintura e vai aperfeiçoando sua coloração, para que quando no futuro você tenha a oportunidade, possa investir num produto melhor. Lembre-se que o produto pode ser o mais caro e mais top de todos. Mas se você não souber utilizá-lo, não adianta nada gastar demais. Aqui estou terminando a pintura das garras do Wolverine e utilizando o lápis branco para finalizar a pintura, misturando as cores. Complementando, aqui termino a pintura do rosto dele, colorindo com os lápis marrom, canela e rosa claro. Finalmente, depois de mais de 2 horas de trabalho, estou finalizando os últimos detalhes da pintura, da parte do lado barato. Podemos ver que mesmo colorindo com lápis baratos, conseguimos perceber que foi possível sim fazer uma pintura muito bonita e com a coloração bem uniforme, deixando uma pintura bem agradável, gastando pouco com os lápis. Agora, vamos para o lado caro utilizando os lápis de cor Super Soft da Faber-Castell. Para o lado caro escolhi esses lápis e paguei nessa caixinha de 50 cores em torno de R$100. Os lápis de cor da Super Soft são lápis de madeira e o corpo redondo. Ele possui um acabamento muito bonito com uma proteção para a mina no final do lápis. Os lápis de cor da Super Soft são lápis muito bonitos e muito bons com uma boa pigmentação e uma excelente mistura de cores. É um lápis que aceita bem as camadas de cores. E misturar as cores com esses lápis é realmente bem de boa, se você souber as técnicas de pintura. Por ser um lápis soft, ele mistura muito bem sem deixar nenhum ponto branco, o que deixa a pintura com um acabamento muito bonito, diferente da maioria dos lápis de cor escolares que deixa esses pontinhos brancos que são realmente bem chatinhos. Por serem lápis à base de cera, ao pintar com eles, você sente uma grande maciez das minas, e ao passar no papel, o pigmento do lápis sai com grande facilidade, sem ter que forçá-lo muito para colorir, o que traz um conforto a mais na hora de colorir. Apesar disso, por serem lápis com a mina muito macia, eles tendem a desgastar mais rápido suas minas, o que faz com que você tenha que apontar os lápis a mais que outros lápis mais secos e não tão macios. Para essa parte da pintura, venho misturando o lápis preto com o lápis violeta, roxo, lilás e o branco para fazer o efeito de luz nas partes claras,
fazendo camadas até as cores se misturarem. Por mais que os lápis da Super Soft da Faber-Castell sejam muito bons, depois de um tempo da pintura no papel, a coloração fica com aspecto meio desbotado e esbranquiçado, fazendo desse um ponto negativo do lápis que não agrada muita gente, porém isso pode ser resolvido passando verniz de fixação para desenhos, ao finalizar a pintura do desenho. Para fazer essa parte da máscara do Wolverine, sigo fazendo igual fiz no lado da Winner, fazendo um degradê começando sempre do lápis mais escuro para o mais claro. Com o lápis marrom faço uma primeira camada, depois por cima venho com o lápis canela, o lápis laranja claro, ocre, finalizo com o amarelo forçando um pouco mais o lápis, e para dar alguns detalhes utilizo o lápis branco. Para a pintura do rosto do Wolverine, venho com o lápis marrom escuro, marrom canela, e rosa claro para fazer a coloração, com o lápis marrom escuro e o lápis marrom. Venho determinando os detalhes e expressões do rosto dele. Com o lápis canela venho fazendo uma leve camada de lápis colorindo a pele. E para misturar as cores venho usando o lápis rosa claro finalizando a camada de cores e com o lápis branco venho fazendo alguns detalhes de iluminação. Para a pintura da boca venho com o lápis marrom, o salmão e o rosa claro colorindo os lábios dele. Para fazer a pintura do fundo da boca venho, utilizando somente o lápis preto, e para a língua faço uma mistura de cor, entre os lápis preto, marrom e vermelho e por fim para colorir os dentes venho com o lápis camurça fazendo as sombras nos dentes, e as partes claras venho com o lápis areia. E no final utilizo o lápis branco para suavizar a pintura, e com a caneta branca venho fazendo alguns detalhes que vejo na referência. Com o lápis preto bem afiado, venho fazendo a barba dele fio por fio fazendo fios bem finos igual sigo vendo na referência. Algo muito legal do lápis de cor da Super Soft da Faber é o fato de eles poderem ser utilizados em vários tipos de papel, como o papel craft e o papel preto, o que traz uma experiência muito boa e divertida por eles apresentarem uma pigmentação muito boa nesses tipos de papéis. E que vai permitir que você faça lindos desenhos em tipos de papéis diferentes. O que a maioria dos lápis de cor escolares não proporcionam, especialmente a possibilidade de colorir no papel preto. Os lápis de cor da Super Soft, quando estão fazendo a mistura de cores, se sobressaem muito bem sobre as outras cores, o que pode ser um ponto muito bom, como por exemplo usar o lápis branco para fazer efeitos de luz, e não tão bom assim se você não souber as técnicas de pintura, fazendo com que você possa sofrer um pouco, se você não souber utilizá-lo corretamente. Pode ser que apresente bastante dificuldade na hora de fazer um degradê uniforme e bonito. Por serem lápis caros, a madeira do lápis às vezes deixa a desejar um pouco, pois dependendo do lápis, a ponta dele pode quebrar muitas vezes, o que é algo meio chato e que não é muito agradável pelo preço dele. Aqui, colorindo a parte do peitoral do Wolverine, posso afirmar que foi minha parte preferida de colorir da ilustração. Os lápis da Faber Super Soft trazem uma qualidade muito boa,
e a coloração fica muito homogênea, e isso deixa uma sensação muito satisfatória e bonita. Fazer a pintura dessa parte do desenho foi bem simples. Para a pintura, venho com o lápis marrom determinando as partes mais escuras. Depois venho com o lápis canela, fazendo uma camada leve por cima. Depois venho com o lápis laranja e ocre fazendo mais camadas claras, e finalizo fazendo uma camada mais forte misturando as cores com o lápis amarelo. Terminando o desenho depois de mais ou menos 4 horas e alguns minutos de trabalho, posso concluir que, em ambos os lados, a pintura foi bem tranquila de se fazer. Eu realmente gostei bastante do resultado, tanto do lado barato, tanto do caro. Os dois lápis têm suas qualidades e defeitos, e cada um traz experiências diferentes e muito boas. Aqui finalmente estou terminando a ilustração, depois de muita dedicação e de muito trabalho na coloração do personagem. Aqui segue como ficou o resultado do desenho do Wolverine com as duas partes finalizadas da ilustração. Se você gostou, deixe nos comentários seu lado preferido, qual lápis você gostou mais. Muito obrigada a todos por terem assistido, e até a próxima!